A luxuosa cabine de primeira classe congelou quando a comissária de bordo bloqueou o caminho de Sofia. Senhora, acho que houve um engano. Esta seção é apenas para passageiros de primeira classe. Os olhares penetrantes dos passageiros ricos perfuraram Sofia como adagas enquanto seu bilhete legítimo era abertamente questionado. Ninguém imaginava que, em poucos minutos, Eduardo Vasquez, bilionário, marido devotado de Sofia e principal acionista da própria companhia aérea, entraria por aquela porta e transformaria completamente a dinâmica de poder naquela cabine de julgamentos precipitados. Sofia Mendes ajustou nervosamente o relógio em seu pulso, um presente de seu marido que a lembrava de seu primeiro encontro. Aos 35 anos, seu vestido simples, porém elegante, contrastava com as joias e roupas de grife que dominavam a área de embarque prioritário. A cabine de primeira classe da Stellar Airways reluzia com seus assentos de couro espaçosos, comissários de bordo impecavelmente vestidos e o aroma de champanhe recém-servido. Eduardo insistira que ela aproveitasse esse voo sozinha como recompensa pelo evento de caridade bem-sucedido que ela organizara. Você merece todo o luxo do mundo, ele dissera antes de ser chamado para uma reunião de emergência. Ele prometeu encontrá-la no resort algumas horas depois. Sofia respirou fundo e entregou seu bilhete de primeira classe ao comissário no portão. Era hora de se permitir um pouco do luxo que ela normalmente evitava, apesar de ser casada com um dos homens mais ricos do país. Desculpe-me, mas esta área é apenas para passageiros de primeira classe, declarou Camila Reynolds, a chefe dos comissários de bordo, seu olhar avaliando friamente o vestido simples de Sofia. Seu tom condescendente cortou o ar como uma lâmina. Alta e impecavelmente arrumada, Camila usava seu cabelo loiro em um coque apertado, seu uniforme azul marinho impecável adornado com listras douradas que ela parecia exibir como distintivos de superioridade, mais do que de serviço. Eu tenho um bilhete de primeira classe, respondeu Sofia calmamente, estendendo seu cartão de embarque. Camila pegou com a ponta dos dedos, como se temesse contaminação, suas unhas com manicure francesa brilhando sob as luzes da cabine. Parece haver algum tipo de erro, respondeu Camila, suas sobrancelhas perfeitamente desenhadas se erguendo em dúvida. Talvez você tenha sido inserida incorretamente no sistema. Ela fez questão de examinar o bilhete de vários ângulos, seus lábios franzidos em um ceticismo exagerado. Um homem em um terno caro levantou os olhos de seu jornal financeiro, suas abotoaduras douradas refletindo a luz enquanto abaixava os óculos de leitura. Acontece o tempo todo, comentou ele alto o suficiente para todos ouvirem. A classe econômica está muito lotada hoje em dia. Vários passageiros de primeira classe ergueram o olhar, alguns com sorrisos mal disfarçados, outros com curiosidade desconfortável. Um casal com roupas de grife combinando sussurrou entre si, seus olhos alternando entre Sofia e sua vestimenta modesta. Camila sorriu com falsa simpatia, seus dentes brilhando de tão brancos. Deixe-me verificar se há um lugar para você na parte de trás do avião. Tenho certeza de que você ficará muito mais confortável lá. A ênfase em confortável carregava uma mensagem clara: você não pertence aqui. Sofia sentiu seu rosto queimar, um rubor subindo por seu pescoço. Por favor, verifique novamente. Meu marido comprou este assento especificamente para mim, disse ela, mantendo a compostura, anos de treinamento profissional como comissária de bordo vindo em seu auxílio. Seu marido. Uma mulher com um colar de diamantes do tamanho de uma pequena uva riu suavemente, sua voz pingando condescendência. Querida, todo mundo diz algo assim quando quer um upgrade. Daqui a pouco você vai nos dizer que ele é um CEO ou algo igualmente criativo. Risadas discretas percorreram a cabine enquanto Camila fazia um sinal para outro membro da tripulação, trocando olhares de cumplicidade. Sofia tocou o relógio que Eduardo lhe dera no dia em que se conheceram, quando ela ainda era comissária de bordo. Um metal frio contra sua pele a centrava. Memórias da vida mais simples que levava antes de conhecê-lo lhe davam força. Ela enfrentara preconceitos antes, mas nunca esperara encontrá-los de colegas da profissão que outrora amara. Um empresário próximo batia impacientemente no apoio de braço. Alguns de nós têm reuniões para chegar, comentou ele para ninguém em particular. Podemos resolver isso logo e decolar. Camila endireitou sua postura já perfeita. Por favor, espere aqui enquanto resolvemos esse mal-entendido, disse ela com um sorriso artificial que não alcançava seus olhos. Talvez seja melhor esperar no portão de embarque enquanto esclarecemos a situação. Seu tom deixava claro que não era uma sugestão. Sofia sentiu uma onda de emoções conflitantes, constrangimento, indignação e uma centelha de raiva. Ela poderia facilmente mencionar que era a esposa de Eduardo Vasquez, principal acionista da Stellar Airways. Uma palavra dela poderia mudar tudo em um instante. Mas algo dentro dela resistiu. Porque ela precisaria do nome de seu marido para ser tratada com dignidade. O gerente da cabine se aproximou, sua expressão séria sob seu chapéu perfeitamente posicionado. Senhora, parece que temos um problema com sua reserva. Preciso pedir que me acompanhe para fora da aeronave enquanto resolvemos isso.
Seu tom era profissional, mas firme, não admitindo discussão. Os olhares de pena e desdém dos outros passageiros pesavam sobre ela enquanto Sofia lutava para manter sua dignidade. Uma mulher na casa dos 60 anos, usando o que parecia ser um conjunto completo de safiras, estalou a língua em desaprovação. Um jovem executivo digitando em seu laptop mal conteve um sorriso. Sofia manteve sua posição, sua voz baixa, mas firme. Meu bilhete é válido. Tenho todo o direito de estar aqui. O sorriso de Camila se apertou. Protocolos de segurança, senhora. Não podemos permitir que qualquer um se sente na primeira classe sem verificação adequada. Qualquer um. As palavras pairaram no ar, carregadas de implicação. Foi nesse momento que a porta da aeronave se abriu novamente, com precisão deliberada, revelando a silhueta imponente de Eduardo Vasquez. Com 1,88 metros de altura e ombros largos, sua presença comandava a atenção sem esforço. Seu impecável terno azul marinho tom fort, sob medida, contrastava com sua postura confiante e relaxada. Fios prateados nas têmporas adicionavam distinção a seus cabelos escuros, cortados em um estilo executivo que falava de poder sem ostentação. A cabine ficou em silêncio. Os olhos azul-aço de Eduardo, penetrantes e observadores, varreram o espaço metodicamente antes de se fixarem em Sofia, sendo confrontada pela equipe. Sua expressão permaneceu neutra, mas aqueles que o conheciam poderiam reconhecer o leve aperto ao redor de seus olhos, um sinal de alerta da fúria controlada crescendo sob sua fachada composta. Sofia, a voz de Eduardo era profunda e comedida, mas de alguma forma enchia toda a cabine. Há algum problema? Camila e o gerente trocaram olhares de pânico, a incerteza substituindo sua confiança anterior. Senhor, estamos apenas resolvendo uma pequena confusão com os assentos, explicou o gerente, seu tom subitamente solícito, a linguagem corporal mudando para acomodar essa variável inesperada. Eduardo caminhou pelo corredor com a confiança tranquila de alguém que possuía não apenas o avião, mas o próprio ar ao seu redor. Cada passo deliberado o trazia mais perto do confronto, os passageiros recuando instintivamente enquanto ele passava. Mas esse é o assento da minha esposa, correto? 2A. Seu sotaque carregava o mais leve toque de sua herança espanhola, dando às suas palavras uma qualidade melódica que escondia sua autoridade. Sua esposa. Camila repetiu, a cor sumindo de seu rosto como água de um recipiente quebrado. O sussurro que percorreu a cabine foi imediato e elétrico. Eduardo posicionou-se ao lado de Sofia, uma mão tocando suavemente a parte inferior de suas costas, um gesto ao mesmo tempo protetor e possessivo. Seu relógio de 6 dígitos brilhava sutilmente em seu pulso, não ostentoso, mas inconfundivelmente valioso para olhos atentos. Sim, Sofia Mendes Vasquez, minha esposa. Houve algum problema com sua acomodação? Sua pergunta, embora educada, carregava o peso inconfundível de alguém acostumado a obter respostas. A compostura do gerente rachou visivelmente. Senhor Vasquez, nós não tínhamos ideia, estávamos apenas seguindo o protocolo para verificar. Verificar o quê, exatamente? Perguntou Eduardo, seu olhar firme e penetrante enquanto se movia deliberadamente do gerente para Camila, fixando cada um por sua vez. Se ela pertence à primeira classe com base em sua aparência. A cabine caiu em um silêncio absoluto, do tipo que parece engolir até o som da respiração, enquanto a percepção de quem ele era e a magnitude do erro começava a se tornar clara para todos os presentes. Senhor Vasquez, nós não sabíamos, gaguejou Camila, seu rosto agora completamente pálido, toda a arrogância anterior evaporada como orvalho sob um sol forte. O distintivo em seu uniforme tremia visivelmente com seu nervosismo, os alfinetes dourados refletindo a luz com cada movimento trêmulo. Suor se formava ao longo de sua linha de cabelo, ameaçando sua maquiagem perfeita. A presença de Eduardo parecia se expandir, enchendo a cabine com uma energia quase palpável, embora ele não tivesse levantado a voz ou feito movimentos agressivos. A dinâmica de poder mudara sismicamente. Aos 45 anos, ele se portava com a confiança silenciosa de um homem que construíra um império do zero, não por herança ou sorte, mas por inteligência e determinação inabalável. Claramente, respondeu ele, a única palavra pairando no ar como um verdito. Eduardo observou a cena cuidadosamente, seus olhos de um azul penetrante que uma revista de negócios descrevera como capazes de enxergar através de cortinas de fumaça corporativas, registrando cada detalhe, o constrangimento de Sofia, seus ombros ligeiramente curvados apesar de seus esforços para parecer composta, os olhares agora arregalados dos passageiros, alguns batendo freneticamente em seus telefones ao reconhecê-lo, a mudança quase cômica na postura da tripulação, de autoritária para subserviente em segundos. Quando ele falou, sua voz era calma, mas carregava uma autoridade que fazia cada palavra pesar como chumbo. Você sabia que, antes de nos casarmos, Sofia foi a comissária-chefe mais jovem na história da Stellar Airways? Sua mão permanecia protetoramente na parte inferior das costas de Sofia. Ela entende mais sobre protocolo e serviço do que provavelmente todos nesta cabine juntos.
Um suspiro audível percorreu os assentos. A mulher com o colar de diamantes que zombara de Sofia agora estudava intensamente a revista de bordo, seus dedos torcendo nervosamente sua aliança de ouro. O empresário que reclamara de atrasos de repente achou seus sapatos fascinantes. Ela uma vez evitou uma emergência em voo ao perceber os sintomas de um passageiro antes mesmo que ele próprio percebesse que algo estava errado, continuou Eduardo, um toque de orgulho aquecendo seu tom comedido. Salvou a vida dele. A companhia aérea lhe deu uma condecoração que ainda está exposta na sede, embora eu comece a me perguntar se alguém aqui realmente a viu. O rosto de Camila passou de pálido para acinzentado. O gerente puxava nervosamente sua gola, uma gota de suor traçando um caminho por sua têmpora. Eduardo prosseguiu, seu tom inalterado. Eu pedi para o voo esperar pela minha chegada porque queria surpreender minha esposa. Parece que cheguei em um momento oportuno. A pausa antes de oportuno dizia volumes, uma aula magistral de ameaça sutil. Ele virou-se para o gerente, que agora segurava seu chapéu na frente do corpo como um escudo. Como acionista majoritário da Stellar Airways, estou profundamente preocupado com o que testemunhei aqui hoje. As palavras acionista majoritário caíram como uma bomba silenciosa na cabine. Um passageiro perto da janela soltou um suspiro audível. Camila teve que se apoiar no encosto de um assento para se manter de pé, seus nós dos dedos brancos onde agarrava o couro. Senhor Vasquez, começou o gerente, sua voz falhando ligeiramente, posso assegurar que isso foi um mal-entendido isolado. Eduardo levantou a mão, o simples gesto silenciando imediatamente o homem. Mal-entendidos têm consequências, não é? Seu tom era quase conversacional, tornando a ameaça implícita ainda mais potente. Ele tirou o telefone do bolso, digitando rapidamente com movimentos decisivos. Acabei de enviar um e-mail ao conselho. A partir de amanhã, todos os funcionários da Stellar Airways passarão por um novo programa de treinamento antidiscriminação. Ele olhou diretamente para Camila, seu olhar inabalável. SRTA Reynolds, você terá a honra de ser a primeira participante. Camila engoliu em seco, incapaz de responder, sua carreira passando diante de seus olhos. O alfinete de asas prateadas em seu uniforme, outrora usado com tanto orgulho, agora parecia pesar 1000 toneladas. Quanto ao cargo de diretor de experiência do cliente que estávamos discutindo preencher, continuou Eduardo, voltando-se para o gerente, acredito que minha esposa, com sua experiência anterior na empresa e sua recente experiência como cliente, está perfeitamente qualificada para assumir, se ela desejar. Os olhos de Sofia se arregalaram ligeiramente, essa era a primeira vez que ouvia falar de tal cargo. Uma centelha de surpresa cruzou seu rosto antes que ela se recompusesse. Eduardo então dirigiu-se aos passageiros, sua voz projetada para todos ouvirem, mas sem se elevar. Senhoras e senhores, peço desculpas pelo atraso. Como compensação, o champanhe será gratuito durante todo o voo. Então, apenas para Camila, ele acrescentou em um tom mais baixo que ainda alcançava os que estavam por perto, por favor, garanta que minha esposa receba a devida atenção durante o voo. Seu futuro na empresa depende disso. Camila assentiu silenciosamente, seu império de arrogância completamente desmoronado diante de todos. A transformação estava completa, de figura autoritária e imperiosa a serva humilde em questão de minutos. Ninguém na cabine perdeu a ironia ou a lição. O empresário que fora desdenhoso agora olhava com um respeito recém-descoberto, não apenas pelo poder de Eduardo, mas pela dignidade de Sofia durante toda a aprovação. Num luxuoso resort à beira-mar, Sofia e Eduardo compartilhavam uma taça de vinho na varanda privativa de sua suíte, o pôr do sol tingindo o oceano em tons dourados. O voo, após o confronto inicial, prosseguira em silêncio tenso, com Camila evitando contato visual enquanto servia Sofia com uma deferência quase dolorosa. Você sempre soube como fazer uma entrada, comentou Sofia, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Eduardo riu suavemente. Não era assim que planejei nosso reencontro, admitiu ele, segurando sua mão. Mas confesso que foi satisfatório ver suas expressões. Sofia contemplou o oceano por um momento. Sabe, por anos evitei usar seu nome ou posição. Queria ser reconhecida por meus próprios méritos, não como Sra. Vasquez. E você conseguiu isso, afirmou Eduardo. O evento de caridade que você organizou arrecadou mais dinheiro para crianças carentes do que qualquer outro na história da Fundação. Ainda assim, Sofia hesitou, tocando o relógio que ele lhe dera anos atrás. Às vezes, sinto falta da minha independência, da carreira que eu estava construindo. Eduardo estudou seu rosto por um momento. Por isso criei o cargo de diretor de experiência do cliente. Não é um favor, Sofia. É porque não há ninguém mais qualificado. Sofia olhou para ele surpresa. Você planejou isso antes do incidente no avião? Eduardo sorriu. Ia ser seu presente de aniversário. Você tem a experiência, a visão e, agora, após hoje, sabe exatamente o que precisa ser mudado. Sofia sentiu lágrimas inesperadas em seus olhos.
Você nunca deixou de acreditar no meu potencial, mesmo quando eu mesma duvidava. Eduardo tocou gentilmente o relógio em seu pulso. Lembra o que eu disse quando te dei isso? Que o tempo é o único luxo que realmente importa. Como escolhemos usá-lo e com quem? Sofia assentiu, lembrando do jovem empresário que conhecera anos atrás, quando servia café na primeira classe. Aquela comissária de bordo me ensinou mais sobre dignidade e excelência em um voo de 3 horas do que aprendi em anos de reuniões de negócios, continuou Eduardo. Não me apaixonei pela senhora Vasquez, a esposa do bilionário. Me apaixonei por Sofia Mendes, a mulher que tratava todos os passageiros, do CEO à criança viajando sozinha, com o mesmo respeito inabalável. Sofia apertou sua mão, o pôr do sol refletindo no relógio que marcava não apenas as horas, mas a jornada que compartilharam. Então, perguntou Eduardo suavemente, o que a futura diretora de experiência do cliente acha de transformar a Stellar Airways? Sofia sorriu, sentindo-se mais leve do que em anos. Acho que é hora de um novo capítulo. O que achou dessa reviravolta inesperada? O momento em que Eduardo se revelou como o dono da companhia aérea te surpreendeu tanto quanto chocou aquela tripulação arrogante. Infelizmente, muitas pessoas são julgadas diariamente por sua aparência, roupas ou origem, sem que os outros conheçam sua verdadeira história e valor. Você já vivenciou uma situação semelhante ou testemunhou alguém sendo injustamente subestimado? Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como esta e ativar o sino para ser notificado quando publicarmos novos vídeos. Seus comentários são super importantes para nós. Conte-nos de que parte do mundo você está assistindo. Compartilhe este vídeo com alguém que você acredita que precisa ouvir esta poderosa mensagem sobre não julgar pelas aparências e como o verdadeiro valor de uma pessoa vai muito além do que os olhos podem ver. Até a próxima história que fará você repensar suas percepções e celebrar o poder de tratar todos com dignidade e respeito.